Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Salve segunda-feira! Vamos lá, começando a semana com muita energia, com muita disposição, e nós estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje, também com dois entrevistados muito importantes. Mas antes eu vou dar um recado aqui, ó. A quem defenda o fato de que só existe um crime, um único crime, e esse crime é o de roubar. Qualquer outro simplesmente é variação do roubo. Quando você mata um homem, está roubando uma vida, está roubando a esposa, está roubando dela o direito de ter um marido, está roubando os filhos, está roubando deles o direito de ter um pai. Quando mente, está roubando de alguém o direito de saber a verdade. Quando trapaceia, está roubando o direito à justiça. Entende? Não há ato mais infame do que roubar. E o nosso Visão Geral de hoje vai conversar com duas pessoas, duas personalidades. Ângelo Mariusso, empresário, e também Kleber Ramalho, consultor e organizador de eventos. E qual que é o assunto de hoje, hein? Ah, vocês vão saber agora. Primeiro, quero dar-lhes as boas-vindas. Ângelo, seja muito bem-vindo. Bem-vindo, Kleber, tudo bem? Tudo bem. Prazer recebê-los aqui. De vez em quando o nosso protocolo aqui é quebrado, que normalmente a gente entrevista uma única pessoa. Mas não é assim tão incomum, né? Mas normalmente a gente entrevista uma pessoa de cada vez. Mas sempre é muito bom quando a gente aglutina, assim, pessoas do nível de vocês. E eu tenho certeza que hoje nós vamos fazer uma grande entrevista. Ângelo Mariusso, deixa eu falar um pouquinho de você aqui. Empresário, proprietário de da distribuidora Mariusso, é isso? Correto. 26 anos de mercado. A empresa atua no segmento de distribuição food service. É líder na região de Campinas, composta por 7 milhões de habitantes aqui nessa nossa mega região, e forma o terceiro maior mercado consumidor food service do Brasil. A Mariusso é parceira de negócios de mais de 4 mil clientes. O que faltou falar da Mariusso? Talvez que seja uma empresa inovadora, né? Foi uma empresa que desde a sua fundação ela sempre foi uma empresa ousada em inovar, em fazer, em evoluir. E a gente tem uma visão não só de distribuição de produtos, mas também de tentar levar algo mais que ajudar o mercado a se desenvolver. Então, esse é um olhar um pouco que levou até a gente a construir essa feira regional, né? A gente precisa fazer com que o nosso operador, que o dono do restaurante, que o dono da lanchonete, ele se profissionalize a cada dia, para que ele também, às vezes a gente sente que falta profissionalização. Existe por parte deles uma enorme vontade daquilo dar certo, mas às vezes é uma coisinha, é algo muito pequeno, né? E nós vamos aqui dar algumas dicas, né? Com toda certeza. E Kleber Machado, Kleber Machado aqui, Kleber Ramalho. Sabe por que eu falei Kleber Machado? Porque eu tô vendo aqui um palmeirense e um corintiano. E ontem ouvindo o Kleber muitas vezes na transmissão, porque eu fico pulando de canal para canal, né? E teve um momento que eu estava acompanhando o Kleber lá e ele falando que o Casagrande tinha passado mal, aquela coisa toda. Será que ele passou mal por causa do jogo ou por qualquer outro problema de alimentação que está muito ligado a vocês? Kleber Ramalho, deixa eu te identificar um bocadinho aqui, consultor e organizador do evento, proprietário da Provém Treinamento, que capacita profissionais sobre como vender mais, atender melhor, se diferenciar no mercado e por aí afora. E nós estamos falando do segundo universo food. É isso que vai acontecer, que vai ser realizado no dia 12 agora. Exato, no dia 12 de abril acontece o segundo universo food, que ele é mais que um evento, ele é um movimento que visa profissionalizar os profissionais, os empreendedores no segmento de refeição fora do lar. Muito bem. Bom, antes da gente conversar aqui ao vivo, a gente trocou poucas palavras, né, fora do ar. E, gente, eu entendi um negócio que me foi dito aqui pelo Ângelo e pelo Kleber, que é um negócio assim impressionante. Quer ver um negócio? Arroz e feijão todo mundo sabe fazer, né? Eu não sei, mas quem sabe fazer faz. Faz o tempero sem fazer arroz, o feijão ainda não. E tal, aquela coisa. Mas todo mundo faz, usa os mesmos temperos, usa os mesmos ingredientes e não tem um arroz e feijão que seja igual. E aí vocês me disseram que tem a ver com o paladar, cada um sente de forma diferente, é isso? Sim, além de sentir de forma diferente,
o próprio ambiente, né? Quando você vai na casa da tua mãe, você vai comer um arroz e feijão, ou na casa da avó, o que seja, o ambiente é propício para isso, né? Te remete, às vezes, à tua infância, à tua vivência. Então, com certeza você vai encontrar ali um sabor único, né? Então, Kleber, a comida tem a ver com o glamour? Sem dúvida. Hoje, o consumidor em geral, cozinhar se tornou um hobby. Então, a maioria das pessoas se tornaram críticas gastronômicas. Então, hoje, muito mais do que o sabor, está na experiência como um todo, daquilo que você... Todo o contexto que envolve o prato é o que remete à experiência do consumidor. Bom, então eu vou parafrasear aqui o Kleber, que ele falou para mim, foi o seguinte, ele me deu uma explicação assim: quando alguém fala para você, como você está bonita e tal, você fala, são seus olhos e tal, aquela coisa, né? Dura que quando você fala são seus olhos, aí a pessoa fala assim, é verdade, eu preciso usar óculos mesmo, mas não é nada a ver. E quando você fala que comida gostosa, é o seu paladar. Mas eu achei sensacional essa explicação aí, mas eu não posso, mas na minha casa, por exemplo, quando eu falo que a comida está gostosa, com toda certeza eu deixo a pessoa extremamente envaidecida, porque é bom, né? Eu acho que se a gente puder elogiar, não fazendo média, se a gente puder elogiar, sobretudo a alimentação, porque isso é mais, normalmente a mulher cozinha mais que o homem, né? Em casa, assim, então acho que ela é algo que é um elogio muito grande. Gente, nós vamos falar do evento, mas vamos falar um bocadinho assim, hoje cada vez mais as pessoas estão comendo fora de casa? Sim, ou por necessidade, para elas residirem distante do trabalho, pela própria falta de tempo, né? E por comodidade, né? A alimentação do dia a dia, ela é necessária, a alimentação fora de casa, por causa de deslocamento nos grandes centros, né? E por outro lado, cada dia mais as pessoas usam a alimentação como uma forma de experiência. Então, hoje o que acontece, as pessoas, diferente do passado, onde o teu pai talvez ia sempre no mesmo restaurante, hoje as pessoas buscam, às vezes, ir em vários restaurantes porque elas querem sentir isso. É uma sensação. Novos sabores? Novos sabores, sim. Novas oportunidades. Custo também, talvez? O custo acho que influencia menos. A pessoa, ela vai em busca de uma experiência nova, tá? Essa experiência é o que move a pessoa, às vezes, a comer o mesmo arroz e feijão num lugar, mas ele quer ter a experiência de comer num outro lugar para ter essa sensação. Tá? Existe, vocês que estudam, vocês que promovem eventos, existe um percentual hoje, digamos, já estatisticamente provado, que mostra o número de percentual de pessoas que comem fora de casa? Daquela população economicamente ativa, aquela que trabalha e tal? Existe? Sim, no Brasil hoje ele está em torno de 35% das pessoas se alimentam fora de casa. 35%? Sim. Isso por conta também, muitas vezes, antigamente se voltava para casa, se comia em casa, dava até para fazer uma siesta ali, dar uma descansadinha. Hoje está tudo meio complicado. Isso também é um dos fatores, não, Kleber? Quando eu vou contar, eu gosto muito de contar história. E eu também, vamos lá, eu gosto de ouvir história. Então, eu vou lhe contar como é que eu cheguei na Mariusso. Eu prestava uma consultoria em uma empresa de arroz e feijão, beneficiadora de arroz e feijão. E foi a coisa mais difícil que eu vendi na minha vida. Foi vender arroz e feijão. E um dia eu estava olhando para um mapa, desesperado, tentando entender como é que se fazia para vender arroz e feijão. E um dia eu te conto a dificuldade de vender o arroz e feijão. O dono dessa empresa me disse o seguinte: Kleber, tá difícil a sua missão, né? Ele percebeu que eu tinha negligenciado o tamanho da minha tarefa. E ele disse, olha, para você ter uma ideia, o consumo de feijão nos últimos 20 anos diminuiu 15%. Eu voltei para casa com essa informação, mas inconformado com ela. Mas como diminuiu? Quem deixou de comer arroz e feijão? Talvez uma certa faixa da sociedade, mas ela é muito pequena, né? Classe A, talvez coma menos arroz e feijão. É uma faixa muito pequena. E aí eu pensei comigo, mas mudou o perfil da família. Minha avó cozinhava para 9 filhos. Então, mas se não aumentou o número da população, essa conta não vale. Não está batendo. Né? Não está batendo. E nisso chegou a minha esposa e nós começamos a planejar o dia seguinte. Foi aí que eu tive um insight. A minha mãe ficava em casa, meu pai provedor, fazia o arroz e feijão em casa e a gente consumia em casa. Mas eu e minha esposa estávamos planejando onde é que a gente ia se encontrar para que a gente pudesse almoçar. Fora
um horário de trabalho. Então, foi a sacada. caiu muito. Exato. Hoje o marido trabalha fora, o filho trabalha fora, o marido, a esposa trabalham fora, o filho estuda, na maioria das vezes passa o dia todo. Mas na teoria o restaurante teria que suprir isso, teria que cozinhar para essas pessoas. Então mudou. A minha visão era de vender arroz e feijão para o supermercado. E o consumo mudou de lugar. Ele saiu do supermercado e foi para o restaurante. Interessante, porque é o seguinte, né? Como que a gente pode imaginar, no país que nós vivemos, que em termos de gastronomia aqui, nós podemos dizer que o Brasil é tocado a arroz e feijão, né? Sem dúvida. É arroz e feijão. Sem dúvida. E como é que seria difícil vender arroz e feijão no Brasil? Porque eu, às vezes, olha, Ângelo, que coisa interessante, Kleber. Eu, quando vou conversar, porque eu sempre fui do mercado publicitário, né? Eu vendo propaganda. Minha matéria-prima, meu dinheiro é a propaganda. E às vezes, quando nós, publicitários, né, e essas pessoas que vendem propaganda se encontram, eles falam assim, tá difícil vender propaganda, a gente não vende arroz e feijão, né? Que a gente usa, quer dizer, o dia que me falaram, eu não vendo arroz e feijão, eu vou falar, vai falar com o Kleber, então uma explicação de como é que a coisa funciona. Exato. Então, como mudou o perfil, o consumo foi para o restaurante, foi assim que eu cheguei no Ângelo, e isso já fazem 10 anos aí de parceria de 10 trabalho. anos junto, que beleza. Sim, E olha, como é que você aguenta um corintiano aí? Há 10 anos, faz tempo que ele comemora título em cima de você, Ângelo. É porque a gente não fala desse assunto, nós falamos só do assunto alimentação, né? Muito legal. A tua empresa vende arroz e feijão também, né? Vendemos arroz e feijão. Agora, voltando um pouco ao assunto arroz e feijão, nós temos uma mudança muito grande dos hábitos alimentares nos últimos anos, tá? E o arroz e feijão ele já não é mais predominância nos lares e nem nos restaurantes, né? Olha a culinária asiática, quantos restaurantes asiáticos com tendência de sushis da vida que nós temos hoje. Tem muito. E outros restaurantes árabes, enfim, a gente vê que aquilo que eu falei, que as pessoas hoje elas saem em busca de uma experiência em alimentação e ela quer conhecer um restaurante alemão, árabe, um restaurante japonês. Então, essa tendência do arroz e feijão, ela vem diminuindo. Tá? Há outros países que não, assim, um consumo grande de arroz e feijão que não o Brasil? No mercado oriental existe um consumo grande de outro tipo de arroz e para outras preparações de prato. Mas o feijão não, o mercado oriental feijão tudo bem, não, o feijão basicamente é Brasil, alguns países da América do Sul que ainda tem um consumo, mas muito baixo. Agora, convenhamos, um feijãozinho feito na hora, bem feito, é muito bom, hein? Sem dúvida nenhuma. É muito legal. Bom, o evento é dia 12, onde vai ser? No Via Ápia. Via Ápia. Via Ápia é uma casa extremamente conceituada aqui em Campinas. Exato, fica na rodovia Dom Pedro. Isso, na rodovia Dom Pedro. E ele é destinado a que público? Então, a gente entende, Alberto, que do carrinho de cachorro-quente a uma grande rede, todos fazem parte do mesmo mercado, que é o de refeição fora do lar. Desde o carrinho de cachorro-quente que tem na esquina da tua casa a essas grandes redes que você encontra no shopping, ok? A diferença é que quando você olha essas grandes redes que movimentam muito este mercado, ele tem um processo de gestão muito fino. Ele faz a gestão do negócio, ele enxerga a alimentação fora do lar como negócio. 98% desse segmento gera o negócio com o coração. Leva a extensão da cozinha da casa dele, a extensão da cozinha da avó dele para dentro de um negócio. E é aí onde ele encontra o problema. O objetivo desse evento é trazer baseado em um tripé: insumo, tecnologia e serviço. Insumo que a indústria está desenvolvendo de solução para que esse cara faça uma gestão melhor do seu negócio, o quanto de tecnologia, software, hardware, aplicativo que pode facilitar e potencializar o negócio dele, e a quantidade de serviço que esse cara precisa trazer para dentro, a quantidade de conhecimento que ele precisa trazer para dentro do negócio para que ele possa angariar sucesso nisso. Né? Então, Kleber, Ângelo, para um futuro empreendedor, é o que há também. Sem dúvida. Sim, esse evento foi interessante, porque o ano passado nós tivemos uma procura bastante grande de pessoas que estavam sonhando em montar alguma coisa, ou ele ou a família dele, e que enxergou no Universo Food uma oportunidade de entender um pouco como é que funcionava, como é que é esse mercado, né?
Nós temos lá palestras o dia todo acontecendo, e essas palestras elas são voltadas desde como administrar um restaurante, de como formatar um cardápio, tá? De como entender qual que é o custo de um prato, porque a maior parte dos restaurantes, quando ele acabou de produzir o prato, ele não sabe quanto custou aquele prato. Então, na hora de precificar aquele prato, ele coloca um preço que ele acha que é sugestivo em relação ao concorrente dele. Quando não, ele pega o cardápio do concorrente e baixa um bocadinho para poder... Exatamente, mas ele não tem uma noção de qual que é o custo real daquele prato dele. Então a gente trabalha um pouco em cima disso, para ajudá-lo a entender qual é o custo do restaurante dele, se ele tem excesso de mão de obra dentro do restaurante dele, se ele poderia usar um insumo que já traz um aproveitamento melhor, ou seja, ele teve todo aquele serviço sujo de dentro do restaurante, que talvez de ficar descascando um produto ou de ficar pré-preparando o produto, que a indústria já tem isso pré-preparado. O grande papel de um dono de restaurante hoje é fazer a preparação final do prato, é se dedicar à criatividade dele para pegar os ingredientes que já estão pré-preparados e fazer um prato final. E tudo isso nós vamos acompanhar palestras? Sim, teremos palestras. Quanto tempo demora o segundo Universo Food? Nós temos o dia todo. Não, mas é um dia, são quantos dias? É um dia. Um dia só? Só no dia 12 de abril. Ele começa às 9 da manhã e vai até às 7 da noite. Nós vamos ter conteúdo em 2 ambientes. Do lado externo, nós vamos ter um conteúdo de palestras teóricas falando sobre reforma trabalhista e o e-social voltado para esse negócio, gestão de pessoas, atendimento, como evitar desperdício, enfim. E na parte interna, nós vamos ter 12 chefes numa cozinha show, trazendo receitas, experiências práticas de como potencializar o negócio através da utilização de insumo. Pergunta de um gordinho, vai ter alguma coisa para comer lá? O que mais vai ter, né? Então tá bom, mas é isso aí. Bom, nós estamos falando aí sobre o empreendedorismo, né? Essa coisa toda. Há pessoas, e eu algumas vezes na minha vida já até pensei, imagino que quem esteja nos acompanhando também já tenha pensado, marido que fala para a esposa, ou a esposa que fala para o marido quando ele é o chefe da casa, chefe no sentido de estar ali na cozinha e tal. Se eu fosse vender esse produto que você faz aqui, eu ficaria rico. É mais ou menos assim que muita gente pensa e muita gente acaba quebrando a cara. Com certeza. Aquilo que se produz em casa nem sempre é possível você fazer em escala, né? Até porque você ali, você tem a cebolinha, você tem o tempero ali, e às vezes quando você vai para uma escala, isso não é possível de ser feito. Outra coisa é que em casa a gente tem aquele hábito de alimentar, ou você coloca ali muita pimenta porque todo mundo gosta, ou coloca muito sal porque as pessoas apreciam esse sal. E num restaurante não, você tem que ter um equilíbrio, porque as pessoas que vão até o restaurante, nós temos uma infinidade diferente de pessoas, né? E você tem um público, um pode comer pimenta, outro não pode, um gosta, outro não gosta. Então, isso acontece muito, é um dos grandes erros que acontece no dia a dia com os empreendedores no ramo de alimentação. Qual é, na visão de vocês, por exemplo, alguém que queira entrar no segmento da gastronomia, da alimentação, abrir um restaurante, tá? Porque a gente tá falando de gastronomia, mas tá falando de tudo, né? De fast food, nós estamos falando de lanchonete, estamos falando de bar, de restaurante, de tudo isso aí. Food truck, tá na moda, Food truck, exatamente, tudo isso. Qual que é, por exemplo, por exemplo, se você perguntar qual que é o grande, para eu ser narrador de futebol, o que é que eu preciso ter? Primeira coisa, você tem que ter uma voz agradável. Se você tiver uma voz terá se ela é fina, se ela é grossa, mas se ela não for agradável, você tem que ter uma voz agradável. Segundo, você precisa conhecer futebol, mais ou menos, senão você não é, mas não é o fundamental. O fundamental é você ser um radialista, ter impostação de voz, saber colocar voz, falar sem se cansar, enfim, para se empreender, para montar um restaurante, o que é primordial? Ótima pergunta. A primeira coisa é entender que você vai empreender e ter um negócio. E fazer um plano de negócio. Eu costumo dizer que cada empresa, ela tem 3 posicionamentos básicos. Ou ela se diferencia pela agilidade, então você tem uma rede de fast food, se você vai buscar um lanche, estatisticamente, mais de 3 minutos na fila, as pessoas ficam impacientes. Em compensação, você vai numa outra rede para comer o mesmo produto, que é um hambúrguer, as pessoas esperam 40 minutos, 1h30.
para comer o mesmo produto. Então, enquanto uma se posiciona com agilidade, outra se posiciona com qualidade e algumas com custo, que também é um... Sim, isso também é um passo. Deixa eu ver se eu entendi aqui, Clébio. Por exemplo, às vezes eu me irrito de estar esperando numa empresa que não tem nenhuma marca famosa, eu me irrito por esperar 3 minutos. Não, uma marca famosa. Famosa. E por que eu não me irritaria em 40 minutos num outro lugar? Não entendi. É o posicionamento, a sua expectativa. Em um lugar, a tua expectativa é de comer rápido. No outro é de comer melhor. No outro é de pagar barato. Entendi. Ok, baseado nisso que eu estou te dizendo, o primeiro passo é fazer um plano de negócio, entender qual o público que você quer atender e direcionar todos os seus esforços para atender esse público. Seja um público que tem a expectativa de comer mais rápido, seja um público que tem a expectativa de comer melhor, de comer uma comida de melhor qualidade, ou seja, a expectativa de um público que quer gastar menos. O Ângelo, a gente talvez erroneamente diga aí pelos cotovelos o seguinte: vender comida não tem crise. Tem crise? Tem crise. Principalmente quando a gente fala de refeição fora do lar. Se a pessoa não tem dinheirinho no bolso, ele não vai consumir fora, ele vai acabar produzindo alguma coisa em casa e ele não sai. E outro fato que acontece nas crises é uma mudança de hábito das pessoas. Então aquele cara que foi comer num restaurante chique, talvez ele volte para um restaurante quilo, o que estava no quilo volta para a lanchonete. Então você tem uma mudança de hábitos de consumo que às vezes a gente não se apercebe disso, mas ela existe. Existe uma movimentação do mercado das pessoas se movimentando, não que ela deixa de comer fora, mas ela passa a consumir produtos diferentes em ocasiões diferentes. Então existe crise sim para alimentação, tá? Não tem como fugir disso não. Então porque, mas eu vejo assim alguns restaurantes de alguns amigos que reclamaram bastante. Nós estamos saindo da crise? Estamos. Eu acredito que 2016 e 2017 foram os piores anos, né? Esse ano a gente começa a retomar novamente. Agora, muitos restaurantes não conseguiram sobreviver a esse período e muitas das vezes não é pela refeição que ele faz, porque se foi uma refeição que deu certo a vida toda, por que não daria nesse momento? Sim. Mas é um posicionamento errado às vezes de preço, um posicionamento às vezes errado de público. Ele não se apercebeu de toda essa mudança e ele não se adaptou, né? A gente vem não só com uma questão de mudança devido à questão de crise, mas a juventude que está chegando nesse momento, que passa a ser o consumidor, ele passa a consumir com hábitos totalmente diferentes do que a gente consumiu, do que os nossos pais consumiram. Eles são um público mais exigente, que está em busca de mais saudabilidade. Hoje eles começam a olhar muito para isso. Então restaurantes que deram certo durante 30 anos, sim, nesse momento deixa de dar certo. Sim. Então, deixa eu voltar um pouquinho aqui ao evento, para depois a gente continuar aqui nesse segmento, nessa conversa. O evento é aberto ao público? Sim. Aberto ao público em geral? Geral. Estacionamento também tem para o público? Estacionamento gratuito. Gratuito? Sem dúvida nenhuma. Porque estacionamento eu sei que tem, só que eu não sabia que era gratuito. Às vezes a gente fala, Alberto, e as pessoas têm dificuldade de acreditar porque não é o nosso cenário, né? Mas o nosso objetivo com isso é desenvolver o mercado. A gente entende, o nosso princípio com isso é trazer esse conhecimento para o mercado e também trazer isso para o interior do estado, porque a maioria dos eventos acontece na capital. Isso gera um custo. E a gente conversou com muita gente e as pessoas diziam: eu não tenho ido para a capital, é a mesma coisa, o que a gente feira dos supermercadistas, São Paulo e tal. Exato. Que é grandiosa, né? E o que a gente trouxe com esse evento? A primeira coisa é trazer relevância para o mercado no interior do estado. Fazer com que o operador, que é o dono do restaurante, o dono da cozinha, ele tenha condições de ir e voltar para a operação dele. Aliás, são várias empresas que estão ali. Por exemplo, você disse quantos chefes? São 12 chefes. São 12 empresas diferentes, 12 restaurantes? Não são restaurantes, são profissionais que vêm da indústria e profissionais que simpatizam com o nosso movimento. O comando da organização toda é da Mariuso?
Sim, Mariúcio e Kleber. E Kleber, as duas tá. empresas juntas. As duas empresas que Sim. fazem todo... Exato. E ali, e é evidente, agora vamos olhar o lado comercial. Quantas pessoas, quanto mais pessoas saírem dali com a ideia de empreender, para Mariúcio e para o Kleber, tanto melhor. É mais ou menos assim. Não exatamente. Não exatamente. Então vamos lá, o que seria A sua exatamente? colocação é interessante. A nossa preocupação, quando a gente fala em desenvolver o mercado, vender livro para cego não resolve o nosso problema. O que resolve o nosso problema é ensinar a ler para depois vender livro. Então a gente quer trazer conhecimento, trazer conexão, trazer networking para esse mercado, transformar, ajudar esse mercado a ser mais saudável para que a gente possa ter resultado em cima dele, porque a gente trabalha com ele. Entendi. Então não é só o cara comprar da Mariúcio, no caso, mas a Mariúcio precisa de bons clientes, de bons parceiros. E esse é um grande desafio, porque o cara que está na operação e ele faz, como você disse, meu amor, vamos montar uma cozinha, porque você cozinha bem, eu acho que eu consigo atender bem, vai dar tudo certo. Esse cara mergulha na operação e ele não tem um segundo do dia para trabalhar estrategicamente para o negócio dele. Então, chega um cara de software, chega um cara de hardware, o cara da Mariúcio junto com o cara da indústria para trazer uma solução, e ele não tem tempo para conversar sobre isso. Entendi. E esse é o entendimento da feira, tirar o cara da operação e levar ele para um lugar onde ele possa, com a cabeça limpa, ouvir o que o mercado tem a oferecer para ele. Nessas palestras, né, vão ser expedidos alguns certificados de participação ou não? Não são expedidos, não. O intuito das palestras é justamente ajudar as pessoas a se desenvolverem. E essa palestra, como ela é aberta, o dono do restaurante pode levar o cozinheiro dele, enfim, ele é aberto a todo o público. E a grande vantagem de estar próximo, o restaurante fechou ali 2, 3 horas da tarde, é possível o chefe de cozinha dele, a pessoa que ajuda na cozinha, responsável pelo atendimento. Todo esse pessoal consegue se deslocar por estarmos próximos desse público e poder aproveitar também esse evento, né? De conhecer o que tem de novidade, de que forma ele pode melhorar no dia a dia dele. Então nós estamos tentando melhorar o profissionalismo do mercado. Quando você falou que do lado de fora algumas palestras vão ser realizadas no sentido de explicação dos aspectos trabalhistas, tudo em relação ao segmento. Exatamente. É importante a gente saber isso aí, né? Tudo voltado ao segmento. Senão nós teríamos que convidar o pessoal lá lá da Assembleia de novo para voltar, para aprender um pouquinho, porque eles fazem as coisas assim. Então agora, tudo especificamente para esse segmento. Segmento de alimentação. Há pouco nós falamos aqui sobre mudança de hábito. Essa alimentação mais light, diet, essa coisa toda, mexeu também no mercado? Está mexendo bastante com o mercado. As indústrias elas estão tendo que para diminuir a quantidade de sal nos produtos, por exigência. É difícil porque o brasileiro, quando você faz uma pesquisa de mercado, 87% dos brasileiros se diz que são assim muito cuidadosos com relação à saúde. Mas aí nós somos um dos países que mais consomem sal no mundo e que mais consomem açúcar. Então eu falo que eu cuido da minha saúde, mas ninguém resiste a um bom brigadeiro e um prato ali, um bocadinho salgado, né? Malete. Torresminho. Mas essa tendência de mercado, ela está acontecendo, Alberto. A juventude, ela vem já numa mudança de hábito. Quando nós falamos da comida, da culinária oriental, ela tem um apelo mais saudável, então isso já faz com que o jovem goste muito desse produto. Então existe uma mudança. Existe um conceito hoje das pessoas que vão para o restaurante de busca de uma comida mais saudável e com aquele aspecto de feito em casa, tá? Aquela comida meia plastificada, tudo igualzinho, 10 hambúrgueres. Se você pedisse num passado recente 10 hambúrgueres, os 10 seriam exatamente iguais. O público não quer mais isso, tá? Ele quer, a hora que chega o lanche dele, ele quer que esteja diferente do lado. Ele tem essa sensação de que alguém fez, e esse alguém pode até ter errado, mas foi feito para ele aquele lanche, tá? Olha, é um investimento em pesquisa que se faz muito grande, né? Exatamente. Para ter todo tipo de definição. Agora, o que se faz com o que se sobra, com o que sobra no restaurante? A comida que sobrou, ela não pode ser dada a instituições de caridade? Como é que é? Ela pode ser dada, só que as exigências da lei, elas são tão complicadas
que você tem que fazer análise, você fica responsável se acontecer algum problema no processo seguinte desse produto ser entregue em algum ponto, você passa a ser responsável. Então, existe um desperdício de alimento enorme no Brasil depois de pronto e que não pode, por outro lado, ser aproveitado porque a lei ela é tão severa com relação a isso que toda a carga ela vai para cima do dono do restaurante se acontecer algum imprevisto, tá? Isso aí é triste, é lamentável, mas eu sei de muitos restaurantes que jogam fora a comida porque é mais prático. Você fica mais isento de qualquer punição da lei. Uma punição pode fechar uma operação. Tá vendo? Isso aí, e vocês, por exemplo, nunca pensaram em de repente, mudar algum adendo, alguma coisa na lei, de solicitar alguma coisa junto a deputados que possam modificar? Porque isso aí é uma questão sei lá, de benevolência, de altruísmo. Toda empreitada necessita de tempo. Então, quando você fala de fazer um movimento como esse, é necessário a união de muita gente. E esse é o nosso maior desafio aqui, de trazer este conceito desse movimento do Universo Food e trazer a união para o setor. Esse é o nosso maior desafio, Alberto. Imagino, né? E também tem uma coisa, né? Isso aí é mais para restaurantes self-service que se perde muito, né? Os à la carte nem tanto, né? Não, realmente não. Tem uma perca bem menor. Sem dúvida. Então, de repente, e eu sei como é que funciona a concorrência, isso é problema seu, não é meu, que eu trabalho de uma outra forma, isso aí você resolve o seu problema. Mas nós falamos aqui, você disse, Kleber, a respeito do que a pessoa tem que ter, assim, condição sine qua non para empreender algo em termos de restaurante. E depois de empreendido, a administração, a gestão, ela está em que posição em relação ao sucesso ou não do estabelecimento? Olha só que interessante, né? Já viu aquela história? Exato. Já viu aquela história de que águas mansas não fazem bom marinheiro? Águas mansas não fazem bom marinheiro. Nós passamos em 2015, 2014 um cenário muito favorável. E as margens do segmento de alimentação são boas. Então o cara não dava muita atenção a detalhe, desperdício, que a gente falou um pouquinho, olhar para o negócio dele com um pouco mais de carinho. E aí nós passamos 2 anos de um cenário muito difícil. Então, quando o cara já tem uma operação pronta e ele precisa olhar se essa operação não está trazendo para ele aquilo que ele gostaria, o que ele vai encontrar lá na feira, e esse é o nosso foco, é encontrar ferramentas que vai ajudá-lo a consertar aquilo que ele está necessitando agora. Tirar ele um pouquinho, ajudar ele a ter uma visão externa daquilo que ele está fazendo para que ele melhore, para que ele aperfeiçoe, para que ele consiga trazer solução para dentro do negócio, através da gestão. A gestão é o ponto mais importante, aquilo que não se mede... Com certeza. Não dá para ser gerido. Além de tudo que nós falamos aqui, o que deixamos de falar que vamos ter lá no segundo Universo Food? Acho que além do conhecimento que eles vão adquirir através de palestras ou através dos contatos, é um momento oportuno para... Nós estamos lá com as indústrias, né? Então a indústria, esse contato com a indústria, ele é um contato muito rico, porque a indústria está muito distante, às vezes, do operador, do dono do restaurante. E nesse momento, é um momento único do dono do restaurante falar, olha, o teu produto é bom, mas se ele tivesse um pouquinho mais disso, ou um pouquinho menos daquilo, entendi. Teu produto seria perfeito. Então, essa troca, né? Essa troca é muito interessante. Esse contato da indústria é de um ponto, e com o consumidor final, o dono do restaurante do outro, ou o dono da padaria, ou a boleira, enfim, o que nós estamos falando que é de alimentação fora do lanche, fica falando muito do restaurante, mas todo esse público que tem oportunidade, a cafeteria e tudo mais. Muito legal. Ele é muito enriquecedor para os dois lados. Eu não sou do ramo de restaurante, mas eu digo a você que eu vou muito a restaurante. E nesta feira eu vou, nem que seja para dar um abraço a vocês lá e para ver a grandiosidade do evento. A primeira já foi um sucesso, né? Sim. Tanto que trouxe a segunda. Lembrando a você que está aí e que tem interesse em acompanhar, você que é do segmento, você que está pensando em entrar nesse segmento, você não deve perder. A entrada é gratuita, né? Não se cobra nem estacionamento, tem lugar para guardar o carro, não tem cobrança de estacionamento, é muito legal. O segundo Universo Food Service, que vai ser na Via Ápia, das 9 às
7. Sim, 7 da noite. Das 9 da manhã às 7 da noite. E não se preocupe com comida não, que vai ter comida à vontade, viu? Para você, com toda certeza. Meus amigos, eu só queria agradecer a vocês, dizer que por um erro aqui da produção, o copinho verde ficou para o corintiano. Né? Mas foi um erro, né? Ninguém. Isso é foi sem querer imperdoável. perdoar. Obrigado, Ângelo. Saúde Obrigado, e sorte para vocês lá. Muito viu? obrigado. Querido, Alberto, obrigado pela Kleber. oportunidade. Tá bom. É isso aí, gente. Conversei aqui com o Ângelo Mariusso, empresário, e Kleber Ramalho, que é organizador do evento. E espero que vocês tenham gostado, aprendido um bocadinho sobre esse até empreendedorismo do segmento da gastronomia, da culinária. Realmente é algo muito legal. E não se esqueçam, no dia 12, quinta-feira, eu estarei por lá. Estarei dando uma passadinha por lá para abraçá-los e ver a grandiosidade do evento, tá bom? Ah, não se esqueçam, eu volto à noite para falar da vitória do Corinthians sobre o Palmeiras e tantas outras coisas, tá bom? Até mais.